Palavra aberta. Olá, ouvinte, olá, internauta. O apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal na terça-feira reacendeu a discussão sobre a segurança, a qualidade e a eficiência do sistema elétrico brasileiro. Essa não foi a única pane nos últimos anos no Brasil. Houve grandes interrupções de energia em diferentes estados e regiões em 2005, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 15 e 2018. Em 2001, o país viveu uma enorme crise energética, com a população sendo obrigada a economizar 20% de energia em casa para evitar um colapso total do fornecimento de luz. Afinal de contas, o sistema elétrico brasileiro é confiável? Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu estamos recebendo agora no Palavra Aberta José da Costa Carvalho Neto, ex-presidente da Eletrobras, ex-diretor e ex-presidente da CEMIG e atualmente sócio-diretor da T3 Energias Renováveis. José Costa, obrigado pela presença, um ótimo dia. Bom, eu que agradeço esse convite para esse debate, que eu acho que é muito importante para a sociedade brasileira, especialmente aí ao lado do meu amigo Walter Frois. Então vamos dar as boas-vindas a Walter Frois, que é diretor-geral da CMU, comercializadora de energia. Bem-vindo ao Palavra Aberta, ótimo sábado. Obrigado, bom dia, estou à disposição de vocês. Começando com o José da Costa Carvalho, pela sua experiência, José da Costa, presidente da Eletrobras, foi presidente da CEMIG, pelo que vivemos lá em 2001 e outros apagões que vivemos nos anos seguintes e esse dessa semana. O sistema elétrico brasileiro é confiável ou não? As situações são completamente diferentes. Naquela época, nós estávamos aí com um certo déficit de energia e mesmo assim com um sistema de transmissão não tão forte como hoje. Eu tive a oportunidade de ser diretor de um conselho mundial, chama Conselho Mundial de Energia, e esse conselho, ele prepara um ranking do sistema, da performance energética de cada país do mundo. E o Brasil ocupa uma posição, que eu diria honrosa, é o 28º melhor entre os 200 países do mundo, né? E eles analisam três requisitos assim, essenciais, três aspectos, três vetores especiais, que é o aspecto de segurança no fornecimento, o aspecto o aspecto de custos para o consumidor e o aspecto ambiental. O Brasil só não tem uma nota melhor por causa do preço da tarifa, mas nos outros de segurança e a parte ambiental, ele tira nota altíssima. Então, ele tem uma classificação boa e o grande problema é o preço da energia em relação à renda que nós temos. Nós temos hoje uma situação completamente diferente. Nós temos hoje uma disponibilidade de energia superior à nossa demanda. Nós temos sobra de energia. Nós temos um sistema de transmissão muito mais sólido, com muito mais interligações do que no passado. Então, a coisa é completamente diferente. Agora, isso não significa que nós não tenhamos que ter cuidados. E aconteceu esse fato de você ter um desligamento, uma falha que causa um desligamento, é muito comum acontecer. Mas o que não é comum é isso não ficar isolado. Quer dizer, muitas vezes isso acontece, o consumidor nem fica sabendo, porque não dá interrupção para ele, porque o resto do sistema suporta esse atendimento. Você tem outras maneiras de chegar até o consumidor, outras vias, tem geração em excesso, enfim, você tem reservas no sistema que são suficientes para não causar interrupção para o consumidor. Então, eu diria que a situação é completamente diferente da agora com o que ocorreu em 2001. É certo que nós precisamos de ter um laudo muito forte, está realmente demorando esse laudo, mas isso exige uma análise aí muito grande para verificar o que ocasionou o problema. Dado um pequeno problema numa linha, vamos dizer que não era principal do sistema, ocorrer, isso acarretar o desligamento da interligação do norte e nordeste com sul-sudeste é uma coisa que precisa realmente ser verificada. Qual a causa disso? Agora a gente já quer ouvir também uma avaliação inicial do Walter Frois. Essa expressão tem sido muito usada, né, pelas autoridades. O nosso convidado também, José Costa, também acabou de trazê-la, de que o Brasil tem energia sobrando. Se isso é fato, né, conforme a gente tem ouvido, e uma autoridade também no assunto falando isso, por que mesmo assim ocorre um apagão? Bom, tecnicamente o
o Carlos Zé da Costa explicou muito bem o que aconteceu, essa diferença, né? Porque passou para a história que em 2001 houve um apagão. Não houve apagão naquele momento, houve um racionamento que impediu um apagão. Apagão que aconteceu anteontem, né? Essa queda brutal de energia absolutamente inesperada, mas que pode acontecer. Qualquer sistema está sujeito a falhas. Então, o que eu vejo com prioridade total é que o governo seja transparente na explicação do que houve para evitar futuros problemas similares que possam afetar a população dessa magnitude. 25% dos consumidores foram afetados, 30 milhões de pessoas. Isso é muita coisa, é muito relevante esse corte que houve. E, sobretudo, uma coisa que eu acho, num momento muito delicado do Brasil, evitar uma politização de um tema que deve ser tratado tecnicamente para evitar repetição. Não tem lado que se beneficia com isso, todo mundo perde com isso. Então tem que procurar a solução, a causa, para que não se repita esse problema. Mas a gente pode afirmar que o sistema elétrico brasileiro é confiável? Ele é confiável, ele é robusto. O sistema interligado nosso, gerido pelo ONS, que é um órgão excepcional, se lançado na Europa, ligaria Lisboa a Moscou. Então é algo de uma magnitude expressiva. O Costa já colocou muito bem. Tirado o custo, ele está entre os 5 melhores do mundo, talvez, com esses 2 critérios de eficiência e ambiental, sabe? Absolutamente é um exemplo para o mundo, o nosso sistema interligado. E até para o ouvinte, nosso internauta, entender, esse sistema interligado, falando assim de forma mais simples, é como se todas as usinas hidrelétricas estivessem funcionando ao mesmo tempo e gerando e distribuindo energia para o país, numa circular, por exemplo, distribuindo para todo o país ao mesmo tempo, é isso? Exatamente isso. O que acontece, então? O ONS tem um monitoramento em tempo real da carga e ele vai adicionando usinas para gerar de acordo com a carga necessária. Então, de madrugada, por exemplo, você tem uma pequena parte dos geradores apenas funcionando para abastecer todo o sistema interligado nacional. Um exemplo, talvez assim, bem mais antigo, que o Brasil cresceu muito o consumo, alguns anos atrás, ou décadas atrás, Itaipu sozinha, de madrugada, mantinha todo o sistema interligado brasileiro de pé. Você não precisava ligar mais nenhuma geradora. Hoje isso não acontece mais, felizmente, pelo aumento da demanda por energia no Brasil, crescimento econômico, é claro, e por conseguinte crescimento da geração. E só mais uma, desculpa, Kátia, mais uma pergunta para o Dr. José da Costa, como ex-presidente da Eletrobras, também para explicar para o nosso ouvinte. Houve um desligamento inicial lá no Ceará, na unidade de Quixadá, um problema lá, né, anunciado pelo governo. E aí, aquilo só não provocou a queda da energia no país inteiro, provocou lá na região norte e nordeste, e a energia do sul e sudeste foi desligada por medida de segurança, é isso? Assim, se você me permite, antes de responder essa sua questão, eu só queria pontuar um pouquinho sobre o sistema interligado. Essa é uma grande conquista brasileira. E a robustez do nosso sistema, o ano tem 8.760 horas. Cada consumidor brasileiro fica, em média, 15 horas interrompido, mais ou menos. E dessas 15 horas, o que é provocado, em média, pelo sistema de geração e transmissão, esse sistema principal, em média, é 1 hora. Então você vê que das 8.760 horas do ano, esse sistema provocar, em média, só 1 hora, mostra a sua robustez, tá certo? Outro aspecto importante desse sistema interligado, que é muito importante, se nós não tivéssemos esse sistema interligado, nós teríamos a nossa capacidade de geração seria menor. Por quê? Porque você tem certos momentos que está chovendo no norte, não está chovendo no sul. Então você tem esses aspectos que você tem que considerar. O certo é que nós ganhamos, com a interligação do sistema, cerca de 20% de energia a mais por causa dessa diferença de chuva num período, no outro, num local, no outro. Então você consegue ter ganhos muito grandes de eficiência nisso aí. Então, na hora que, por exemplo, você comentou assim, então fica todos os geradores ligados, todos estão disponibilizados, vão dizer, mas nem todos vão dizer, precisam estar ligados naquele momento. O que você gera no momento? Aquilo que o Walter falou, é o que der menor custo. Então, o sistema brasileiro, então, procura operar com o menor custo possível.
E isso é claro que no sistema interligado ele ocasiona aí certos cuidados que tem que ter. Agora, entrando na sua questão. Houve então, parece assim, né, o desligamento de uma linha Quixadá para Fortaleza, algum problema na linha. Normalmente o que isso aconteceria? Esse defeito seria isolado e o resto do sistema funcionaria e o consumidor não sentiria que houve interrupção. Aconteceu algum fato, e nós não sabemos o que é ainda, em que esse problema foi repassado em cascata para outros casos, que ocasionou o desligamento da conexão norte-nordeste com sul-sudeste. Isso então fez com que aqui no sul-sudeste operasse um sistema que chama ERAC, um esquema regional de alívio de carga, para que recompusesse o balanço entre a geração e o consumo, porque uma parte dessa geração estava vindo do norte e nordeste. Então, abruptamente, aquilo rompeu esse equilíbrio, como o equilíbrio tem que ser dado, e isso pode, os geradores aqui não conseguirem aquilo num certo momento, você desliga as cargas para depois fazer essa recomposição. Então, essa operou corretamente. Mas o que não operou corretamente e que tem que ser verificado, e isso, inclusive, para servir de lição para outros fatos, é esse aspecto. Por que um defeito numa linha que não era principal ocasionou esse desligamento de uma interligação tão importante como do norte e nordeste para o sul-sudeste? Só complementando, me desculpa, claro. O que o Costa colocou muito bem, é que tem redundância em todos esses sistemas nossos, né, Costa? Isso é importante. Essa linha que caiu, ela não é única, tem uma linha auxiliar, aliás, essa já era auxiliar, tem uma linha principal que faz esse trabalho. E o grande acontecimento de anteontem foi isso, tudo caiu inesperadamente, a redundância não funcionou. Entendeu? A linha de Itaipu, por exemplo, são 3 redundâncias, né, Costa, que tem para, se 2 caírem, ainda ficam abastecendo, entendeu? Por isso que a gente fala que o sistema é muito robusto. Então, quando tem um problema dessa magnitude, tem que se investigar a fundo. E preocupa, então, diante de toda essa robustez, né? O que aconteceu na terça-feira preocupa? Preocupa muito. Você deixar 30 milhões de pessoas desabastecidas, não é? Isso é uma coisa grave e só tem uma maneira: ver o que aconteceu, esclarecer com muita transparência o que aconteceu e quais são as medidas para mitigar futuros eventos iguais a esse. Agora, em 2001, a população ficou desesperada, as autoridades também, houve racionamento, 20% de economia, para não haver um colapso total. Naquela época, o sistema não era robusto como vocês estão classificando? Não era robusto em termos de geração, não era robusto em termos de transmissão, de interligação de sistemas. Havia, como por exemplo, essa ligação para o norte, para o sul, ela é fundamental. O Costa abordou um ponto muito interessante dessa otimização que há, porque a chuva na Amazônia é diferente daqui. Então, quando está chovendo intensamente lá em Tucuruí, não tem consumo de energia para absorver toda a geração possível lá. Essa que é a beleza do sistema. Você joga então para o sul-sudeste, tornando a energia mais barata, em vez de jogar água fora na Amazônia. E no verão aqui inverte a situação. Você vai verter Itaipu, igual verteu esse ano, né? É um desperdício, jogando um caminhão de energia fora, se não tiver para onde relocá-la. Diante dessa ampliação do sistema, dificilmente a gente pode ver uma nova crise energética? Olha, crise energética como a de 2001, isso não está no horizonte de 10, 20 anos, não tem. Como bem colocou o Costa, hoje a nossa geração ela está maior que o consumo, né? Não se esqueça o reforço que houve com a geração solar fotovoltaica e com a eólica nos últimos 5, talvez 10 anos, um crescimento fantástico, né? Então nós estamos muito longe daquele cenário lá, entendeu? Eu vejo assim que, a menos de acidentes lamentáveis como o de anteontem, né, ou de terça-feira, eu não vejo como isso possa repetir no Brasil. Agora, o que é feito, se a geração é maior do que o consumo, o que é feito com a energia que sobra? Bom, aí ela deixa de ser gerada, né? Porque não teve caminhos para ela chegar até o consumidor. Esse que é o fato que acontece. Então a gente, para ter essa confiabilidade, precisa funcionar bem o sistema de geração, né? Você ter a geração necessária, né? Até balanceada. Hoje nós temos até em excesso, mas ter também os caminhos para levar essa energia, que é o transporte, que é essa transmissão até o centro de consumo. E em seguida a distribuição, que é levar essa energia até cada consumidor. Nós temos um detalhe que eu acho que é importante: nós temos hoje um excesso de capacidade instalada de energia. Não quer dizer que vai gerar. Só como exemplo,
a gente faz uma avaliação do setor considerando os hidrelétricos com 40% de água nos reservatórios, por exemplo, mais termoelétrica, eólica, solar. Hoje está em 80%. O reservatório, acima de 80%, o reservatório, a média nacional. Essa que é a razão, então, que estruturalmente tem uma sobra de energia, de capacidade de gerar energia. Seu José da Costa, há pouco o senhor destacou que o senhor integrou, né, uma entidade importante do setor e que alguns quesitos, né, que ela avalia sobre a qualidade do sistema elétrico brasileiro. Mas o senhor citou, por exemplo, a questão da tarifa. Por que apesar de toda essa abundância, essa robustez, a tarifa ainda é muito cara para o consumidor? Essa é uma excelente questão. Nós temos alguns aspectos a considerar. O primeiro é que o Brasil tem uma dimensão continental, né? Nós temos aqui uma demanda de energia que é próxima, por exemplo, à da França, um pouco maior do que o da França. E a França tem a dimensão de Minas Gerais. Então, nós, para atendermos o consumidor, nós temos que ter muito mais quilômetro de linha de transmissão, muito mais quilômetro de rede de distribuição, o que encarece um pouco. Mas tem outros fatos que entram com isso. Por exemplo, os subsídios. Nós temos hoje, subsídio, ele surge e ele é bem visto em certos aspectos, né? Por exemplo, você tem o consumidor de baixa renda. Esse consumidor de baixa renda é subsidiado e é socialmente justo. Você quer introduzir uma nova tecnologia e ela não tem mercado. Então você cria um subsídio para essa energia até que ela passe a ter mercado, então ter aí condições de competir com as outras fontes. Mas muitas vezes esse subsídio continua. Então hoje nós temos no Brasil um subsídio muito forte. Então nós temos encargos na tarifa. Eu vou dizer para você, talvez é um número importante. A tarifa que você paga na sua casa, 50% vai para o setor elétrico, 50% ou é encargo ou é imposto. Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado, tá certo? E tem, muitas vezes, você aproveita, você tem que ter uma legislação. Por exemplo, privatização da Eletrobras. Foi feita a privatização, mas foi colocado para ser aprovado nesse projeto que tem que ser gerado cerca de 6 gigawatts de usinas a gás no norte. Lá não tem mercado para isso e nem gás. Então tem que levar o gás para depois trazer ele para cá. É claro, tem um aspecto positivo de depois você vai ter gás lá, etc, etc. Mas era justo o consumidor brasileiro pagar por isso? Tá certo? Então tem aí subsídios, tem algumas políticas que não são tão corretas, né, que fazem com que essa tarifa aumente mais. E a privatização da Eletrobras foi positiva na sua avaliação? Eu acho que a Eletrobras, assim como a CEMIG, elas têm um papel fundamental no que aconteceu hoje. No meu modo de ver, eu tenho um lema, uma frase que eu vi, tanto mercado quanto possível e tanto Estado quanto necessário. Então, você teve aí certos momentos em que a iniciativa privada sozinha não conseguia fazer essas usinas. Ela não conseguia fazer esse sistema de transmissão. Ela não conseguia ter essas grandes usinas que tem lá. Então, foi importante você ter a participação do Estado, né? Agora, o país tem tanta necessidade em termos de educação, saúde, ciência, tecnologia, que eu acho que prioritariamente você tem que dedicar isso aí. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque você não pode ter o privado aqui só querendo ter lucro. Você não pode ter o privado aqui só querendo ter resultados, esquecendo dos seus compromissos sociais. Então, por isso, nós temos que ter cada vez mais uma agência reguladora muito forte para exigir esses serviços de natureza social para o consumidor brasileiro. E para a gente finalizar, a mesma pergunta para você, Walter. A privatização da Eletrobras foi prejudicial para o sistema elétrico brasileiro e a CEMIG deveria ser privatizada, como defende o governo Zema? Então, isso foi uma pequena politização dessa semana, né, sobre envolvendo a Eletrobras no apagão, que é absurda essa colocação. Eu torno minhas palavras do Costa, tanto Estado quanto necessário, tanto a liberdade na economia quanto possível, né? E eu acho, posição liberal, eu acho que já temos maturidade empresarial
para que os empresários privados assumam a geração. A transmissão já é praticamente toda, né, Costa? Grande parte dela privatizada, assim como distribuidoras. Eu vejo com muito bons olhos, com todo o cuidado. E eu vejo também que uma privatização da CEMIG, num momento como hoje, também ela é muito bem vista. Poderia gerar mais investimentos para o país e o Estado tomando conta de outros segmentos onde a energia privada não é convidada a entrar, como saúde, educação, que seriam prioritários na minha visão. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos aqui com os nossos convidados o apagão que ocorreu nesta semana, que afetou praticamente todo o Brasil. Recebemos José da Costa Carvalho Neto, ex-presidente da Eletrobras e ex-diretor e presidente da CEMIG e hoje sócio-diretor da D3 Energias Renováveis. Obrigada pela presença, pela contribuição. Até a próxima. Muito obrigado. Recebemos também o também engenheiro Walter Frois, especialista nessa área de energia elétrica. Ele é diretor-geral da CMU, comercializadora de energia. Walter, obrigado pela presença. Um ótimo fim de semana. Igualmente, muito obrigado a vocês. E você, ouvinte internauta, pode acompanhar todas as edições do Palavra Aberta nos nossos canais digitais. Entre eles, os canais de áudio, como o Spotify e também o YouTube.